Aê! Vamos então aí falar sobre alguns pontos principais aí para a interpretação de uma onda. Quais são esses pontos? Primeiramente aqui, ó, comprimento de uma onda, tá? Comprimento ele pode ser dado de três maneiras: a distância entre um vale e outro, que nem está exemplificado aqui entre os pontos C e D, que são os vales aí de uma onda, né? Ó, aqui, ó, vales. Ou então a distância entre uma crista e a outra, entre os pontos aqui A e B, também a gente tem um comprimento que é representado pelo lambda, certo? Ou então, pessoal, logo mais a gente vai ver aí das ondas estacionárias, tá? O comprimento pode ser dado como um S completo. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Opa, só que eu peguei aqui um pouco a mais. Vou tirar aqui essa parte. Tá, ó. Ele começa aqui num ponto que vocês vão ver nas ondas estacionárias. Vocês vão entender o que é uma onda estacionária, que é num nó, ó, esse pontinho aqui, passa por mais um nó e termina em outro nó, ou seja, forma um S completo. Isso daqui também é um comprimento de onda, tá? Então perceba, essa onda aqui está sendo criada, por exemplo, numa corda. Como que eu crio essa onda? Tá vendo? Então eu tenho uma mão aqui fazendo isso. Isso daqui é uma fonte, certo? Essa fonte, ela me determina algo muito importante, que é a chamada frequência. Já vou colocar isso daqui para vocês, porque isso é uma característica fundamental das ondas, tá? E aí essa fonte determina essa frequência, cria essa sucessão de pulsos aí e propaga essa onda nessa direção aqui, tá? Ela vai sendo propagada com uma certa velocidade. Antes de eu determinar a equação novamente, a equação fundamental, eu gostaria que vocês se atentassem a isso daqui, ó. Isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês vão ver alguns exercícios teóricos aí que vão lidar com isso, ou até termos de cálculo. São duas características aqui fundamentais. Primeiro, a frequência depende somente da fonte. Então, a frequência de uma onda depende da fonte. Ou seja, conforme que essa mão, por exemplo, aqui, ela sobe e desce mais rápido, né? Ela aumenta a frequência, ou então, se ela fizer isso mais lentamente, ela vai diminuir essa frequência, tá? Outra característica importante também que a gente vai. Talvez vocês já se recordem um pouco em relação à óptica geométrica, é que essa frequência não é alterada da onda quando ela muda de meio, tá? Por exemplo, se essa corda aqui tivesse amarrada com uma outra corda mais fina ou mais grossa, a frequência continuaria a mesma. O que alteraria quando ela muda de meio? A velocidade. Então, a velocidade de uma onda, a velocidade de propagação sempre vai ser a mesma, que é a velocidade. A gente pode determinar dessa maneira, que a velocidade depende somente do meio. E aí a gente vai ver logo mais aqui, ó, em relação às ondas eletromagnéticas, que eu até já comentei com vocês, que todas elas, quando estão no vácuo, né, que seria a ideia do meio, apesar que o vácuo é a ausência de meio, a ausência de matéria, elas têm a mesma velocidade. Então a velocidade depende somente do meio, né? Então, se você for criar uma onda numa superfície de uma piscina, de um lago, algo do tipo, não importa o tipo de onda que você queira fazer ali. Ou seja, em relação à frequência, você pode fazer cutucar ela, esse meio aí com uma varinha aí, de uma forma rápida, né? Ou de uma forma mais lenta. Mas a velocidade de propagação, a velocidade com que essa onda caminha nesse meio, sempre vai ser a mesma, porque é o mesmo meio, é a água. Então, isso é bem interessante das ondas, certo? E aí a gente determina, então, a velocidade de propagação dessa onda, né? Aqui em termos da frequência, em termos do lambda, como sendo isso daqui, ó. Acho que vocês recordam aí,
V igual a lambda F, tá? Tem uma relaçãozinha entre frequência e período. Não sei se vocês recordam do exercício que nós fizemos aí na aula passada, né? Período é o tempo de uma oscilação completa. Ou seja, se eu marcasse aqui, por exemplo, esse ponto C, né? É o tempo que esse ponto C demoraria para subir até a crista e voltar, tá? Então isso daria uma oscilação completa, ou então a gente pode pensar o tempo de formação de uma onda completa. Então talvez você, em algum exercício, necessite dessa relação aqui, mas é a mesma, tá, pessoal? V é igual a lambda sobre o período. O que eu fiz aqui? Eu substituí, no lugar da frequência, 1 sobre o período, tá? Mas, normalmente, a gente vai utilizar essa relação aqui, sempre trabalhando aí com lambda em metros, tá? E a frequência em hertz, que nada mais é do que o número de ondas, o número de oscilações por segundo, quer dizer hertz. E aí a gente obtém a velocidade em metros por segundo, certo? Então dá uma olhada aqui nesse exercício aqui, ó. Exercício da apostila de vocês, ó. A radiação ultravioleta é dividida de acordo com 3 faixas de frequência. Lembre-se, né? Aliás, se vocês não se lembram, a gente vai falar logo mais aí em relação às ondas eletromagnéticas, o que é o ultravioleta ou o infravermelho, né? Que são os limites aí do espectro visível da luz, tá? Mas vamos entender um pouco mais sobre o que ele está falando. Então ele te dá essa radiação ultravioleta aí, ultravioleta, não é ultravioleta nem ultraviolenta. Ele fala aí do UVA, UVB e UVC, conforme a figura, né? Então você vê que ele faz essa relação por meio da frequência, tá? Quando varia a frequência, no caso aqui aumentando essa frequência, ele muda a faixa do UVA, UVB e UVC. Para selecionar um filtro solar que apresenta absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Então, você tem um gráfico aqui, né? E você tem a ideia da absorção desse filtro em relação ao comprimento de onda, certo? Por quê? Qual que é a ideia do filtro solar? Ele vai absorver essa radiação nociva, né, para a pele e não vai deixar ela chegar no seu corpo. Poxa, isso é óbvio, né? Caso ela chegasse, você vai sofrer os efeitos aí e tudo mais, tá? Só que tem alguns aqui que você percebe, né, pelos gráficos, que eles absorvem somente uma parte desse ultravioleta. No caso, o exercício, ele quer o seguinte: o filtro solar que se adapta mais aí, ó, que ele absorve mais a faixa do UVB, certo? Bom, o UVB tá aqui, ó. Ele tá entre uma frequência de 9, deixa eu só tirar isso aqui, 9,34 vezes 10 a 14 Hz ou 1,03 vezes 10 a 15 Hz. E aí ele quer saber qual filtro solar, ó, dentre desses 5 aqui, que vai absorver mais essa faixa, tá? Só que, claro, né? Poxa, se ele tivesse dado o gráfico em relação à frequência, é só você bater o olho aqui que você ia enxergar quais deles aí ia absorver mais a faixa do VB. Mas ele deu em termos do comprimento de onda, ou seja, ele deu em termos do lambda. Então eu preciso determinar o lambda dessa radiação aí em termos do UVB, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a equaçãozinha fundamental aí, ó, V igual a lambda F, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso relacionar essas duas faixas aqui, ó, tá? Então eu vou utilizar a velocidade da luz, né? Ele fala para considerar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e também ele fala aqui que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, tá? Nanômetro nada mais é do que um prefixo aí, da mesma maneira que a gente tem
centímetros, milímetros, a gente tem essa parte aí relacionada à parte microscópica, assim, a parte que não é visível da matéria, né? Então, vamos lá, vamos substituir aqui, ó. Colocando a velocidade da luz 3 vezes 10 à oitava, certo? O lambda é o que eu quero saber, o lambda correspondente. Então, vamos começar com a frequência aí de 9,34 vezes 10 a 14. Volta. 9,34 vezes 10 a 14 vezes lambda. Inverti a ordem, mas sem problema. Ah, não, o lambda tá ali, cara. O que eu tô colocando de novo? Aqui, ó. Pronto. Isso aí. Ó. Isolando o lambda, 3 vezes 10 à oitava, dividido aí por 9,34 vezes 10 a 14. Deixa eu fazer as contas aqui, quanto que dá 3, vai dar em torno de 3 alguma coisa. 3 dividido por 9,34. Dá 0,321. Então, lambda aqui, 0,321 vezes 10 à oitava dividido por 10 a 14 vai dar 10 a menos 6. Né? O 14 sobe negativo, somos expoentes, ou já pode fazer direto, 8 menos 14 fica 10 a menos 6. Certo? Olha aqui, pessoal. Isso daqui é uma resposta dada em metros. 10 a menos 6 metros. Tá? Se eu andar com a vírgula aqui, ó, vai ficar, ó, 10 a menos, ando para, ó, lembra que quando eu ando com a vírgula para a direita, eu subtraio isso daqui. Então, ó, 10 a menos 7, 10 a menos 8, 10 a menos 9. Então, o início aqui, ó, começa em 321 vezes 10 a menos 9 metros. Só que quando eu deixo dessa maneira, 10 a menos 9, ao invés de eu colocar o 10 a menos 9, eu posso colocar o prefixo nano, né? Um nano, no caso aqui metros, né? Nano é 10 a menos 9, tá? Lembre-se disso, esses prefixos são muito importantes da física, tá, moçada? Vocês vão ver, por exemplo, na parte de eletrostática ali, da parte de eletromagnetismo, quando a gente vai falar de carga elétrica, por exemplo, carga é sempre uma pequena porção. Então vai ser sempre utilizado ali Milha até nem tanto é utilizado, mas é utilizado micro. Micro é 10 a menos 6. Nano é 10 a menos 9. Então é importante que vocês já criem essa intimidade aqui, ó. Então isso daqui é a mesma coisa que eu falar, 321 nanômetros. Certo? Olha aí. Então começa aqui no nanômetro. Você pode fazer as contas até com a outro limite aqui, ó. Se você fizer aqui, colocar 3 vezes 10 à oitava é igual a lambda, a outra faixa de frequência, outro limite é 1,03 vezes 10 a 15. Então, seria isso daqui. Opa. 1,03 vezes 10 a 15 vai ficar, deixa eu isolar aqui, 3 dividido por 1,03 vai dar 2,91 vezes, aí fica 15 menos 8, vai ficar 15, 15 não, na verdade é 8 menos 15, vai ficar 10 a menos 7. Isso. 10 a menos 7. Opa. 10 a menos 7, aí anda com a vírgula, 10 a menos 8, fica 291 nanômetros, tá? Então são essas duas faixas aqui, ó. Vai de 291 a 321 nanômetros
a faixa de comprimento que corresponde à radiação do ultravioleta B, o VB, ó. Então, se você olhar, onde que vai estar aqui no gráfico, ó? Olha aqui o gráfico. Deixa eu só apagar essa parte aqui que eu rabisquei, tá? Qual que seria a faixa responsável? Então, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, entre 290 a 300 e pouquinho. Qual que é o filtro solar que se adequa a isso, né? Que ele absorve essa faixa aqui de comprimento e, claro, a faixa de frequência correspondente. Você vai ter exatamente isso daqui, ó, o filtro solar. Deixa eu apagar tudo aqui. O filtro solar. Opa, não tá apagando por quê? Aqui. Que é o 4. Estão vendo? Ó, filtro solar 4. Ele tá tracejadinho aqui que ele vai absorver exatamente essa faixa de comprimento e frequência correspondente. E aí você consegue responder claramente aqui que é a letra B de bolinha de queijo. Então, tranquilo aqui, ó. Deu para perceber, né, a importância da interpretação das ondas eletromagnéticas, né? Ele está trabalhando aí com ultravioleta, então vamos dar uma olhada mais precisa aqui para as ondas eletromagnéticas, tá? Então, acho que vocês recordam que as ondas eletromagnéticas, a característica fundamental, né, é em relação, claro, à natureza e em relação aí que elas se propagam no vácuo. E em relação a se propagar no vácuo, é, é fundamental a ideia da velocidade dela. Então, todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade aí que nós chamamos de velocidade absoluta da luz. A velocidade absoluta, aliás, não só da luz, da física, tá? Então, todas as ondas eletromagnéticas terão uma velocidade aproximadamente aí de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, como nós usamos aí no exercício anterior, tá? Então, como que forma uma onda eletromagnética? Você tem ela formada por duas ondas transversais, lembra, né? Direção de vibração, direção de propagação são perpendiculares, em dois planos perpendiculares. Então, ó, aqui eu tenho ilustrado aqui essa onda. Então, você tem aqui uma que está se dando aqui num plano, no plano YX e a outra no YZ aí, ó. Então, você tem aqui uma onda formada pelo campo elétrico e a outra formada pelo campo magnético, tá? Tá. É um pouco complicado você pensar, mas que diabo é isso aí de campo elétrico, campo magnético, tudo mais. A gente não revisou ainda essa parte, mas dá uma ideia aqui, pessoal, ó. Lembra-se que a gente falou da parte da termofísica, da parte de temperatura. O que seria a temperatura? Agitação de todas as partículas constituintes aí dos átomos, né? Ou seja, praticamente a gente pode pensar como agitação aí dos átomos. Lembre-se que eu falei para vocês que não existe um único átomo no universo que esteja parado. Todos os átomos estão aí em constante movimento, né? No movimento vibracional. Isso que dá a temperatura de um corpo, tá? Por mais que o universo seja, digamos assim, entre aspas, frio, porque a temperatura do universo é em torno de 4 Kelvin, mas esse 4 já corresponde a um certo estado vibracional das partículas, dos átomos aí formadores do universo. Então pensa o seguinte, ó, imagina você pegar um simples elétron, um elétron aí, tá aqui ó, vou representar um elétron nesse átomo, tá? Então esse elétron ele sempre vai estar vibrando, vai estar, por exemplo, subindo e descendo aqui, certo? Esse elétron, ao redor dele, ele tem um campo, que é o chamado campo elétrico. Então, ele está representado aqui dessa maneira, mais para frente a gente vai rever isso. Quando ele vibra, claro que esse campo ao redor dele vai alterar também. Ou seja, essa alteração nada mais é do que uma perturbação. Você pode pensar exatamente, fazer uma analogia com aquela ideia da mãozinha chacoalhando a corda. Você está perturbando a corda.
Então, essa perturbação aqui, essa vibração, que é o que gera essas ondas eletromagnéticas, tá? Por quê? Quando você oscila esse campo elétrico, a gente vai ver isso na parte de elétrica, consequentemente, essa variação do campo elétrico também cria uma variação, aí gera uma variação do campo magnético. Então, por isso que você tem a formação dessas ondas eletromagnéticas. Outro ponto importante que é necessário a gente analisar aqui, que elas sempre são em fase. Ou seja, quando você está no máximo aqui, por exemplo, vou colocar aqui amarelo, quando você está no máximo do campo elétrico, você também está no máximo do campo magnético. A mesma coisa ocorre em relação ao mínimo, né? Por isso que a ideia em fase aí da oscilação do campo elétrico com o campo magnético, tá? O que é importante aqui? Todas elas no vácuo, né, vão ter a mesma velocidade. Então, como que a gente separa, né? Como que a gente identifica uma onda eletromagnética da outra? Poxa, a gente acabou de ver a equação fundamental, que é o V lambda F. Então, o que difere uma onda eletromagnética da outra? É o comprimento e a frequência. Se todas no vácuo vão ter a mesma velocidade, está aqui, então o que vai mudar é o comprimento e a frequência inversamente proporcional. Se eu aumento o comprimento, claro que a frequência diminui. E a frequência está relacionado com energia. Quanto maior a frequência, maior a energia, certo? Porque movimento, né? Maior a frequência, maior o movimento. O movimento a gente pode pensar até em energia cinética. Então dá uma olhada aqui nessa ilustraçãozinha bem legal aqui, ó, dos diferentes tipos de ondas eletromagnéticas, né? Você tem aqui, ó, inicialmente as ondas de rádio, ó, as ondas de TV, que são os comprimentos maiores. Conforme eu estou avançando aqui, né? Ó, o infravermelho de um controle remoto. E aí até você tem uma pequena faixa aqui das ondas eletromagnéticas que corresponde exatamente ao espectro visível, ou seja, a luz que a gente consegue enxergar, certo? Quando você vai diminuindo o comprimento, você vai chegar aqui nos chamados elementos radioativos, tá? Os raios X, os raios gamas, raios betas, tudo mais. Por que esses daqui são perigosos? Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada, lembra do exercício que nós acabamos de fazer. Olha o comprimento deles. Poxa, é um comprimento aí minúsculo, né? Olha que zero da ordem de nanômetros, até menores que nanômetros. Poxa, se é um comprimento tão pequeno, o que acontece com esses raios? Eles atravessam superfícies. Eles conseguem atravessar, por exemplo, uma folha de papel, eles conseguem atravessar dependendo aí até uma parede, tá? Claro que dependendo da espessura da parede, da consistência dela, né? Se for concreto, e aí você consegue barrar. Mas onde que a gente vê uma proteção grande disso? Por exemplo, numa placa de chumbo. Quem já foi fazer raio-x, já foi quebrou algum osso aí ou alguma coisa, precisou fazer um raio-x, você percebe que o técnico lá da radiologia, ele, quando ele vai fazer o seu raio-x, ele vai atrás de uma parede ou então numa placa de chumbo exatamente para evitar que esses raios atravessem e cheguem no corpo dele. Por quê? Poxa, cara, você está falando de um negócio que vai atravessar tudo. Que ele vai, por exemplo, atravessar o interior dos seus tecidos, né, da sua pele. E, por exemplo, ele vai chegar aí da ordem de um átomo. E quando ele chega nessa ordem, ele pode interferir no funcionamento desse átomo, né? Ou então a gente pode pensar numa célula, cara. Imagina numa célula no núcleo dela, onde que você tem ali o DNA, o RNA, esse comprimento de onda ele pode chegar lá e pode interferir nisso. E isso é uma parte que você não pode mexer numa célula, né? Quando você mexe no interior, olha como que a física é importante aí quando a gente vai analisar em termos de biologia. Quando você mexe no interior do núcleo de uma célula, né? Você está mexendo no DNA, no RNA, você está mexendo no funcionamento dela. É igual a gente para pensar na placa não, no sistema aí do Windows, né? Que tem lá a pasta System32. Se você entrar lá e mexer em alguma coisa ali, você pode ter certeza que você perde o teu sistema operacional aí, você perde o teu Windows,
tá? Então a mesma coisa, se esse raio aqui, ele entra no interior de uma célula, no núcleo dela, cara, mexeu ali, vai dar problema, é onde que é possível criar mutações e, claro, aí desenvolver o que nós chamamos de câncer, tá? Então, ó, só para dar uma olhada aqui em relação a esse espectro, essa parte visível aí dessa radiação, tá? E olha que importante aí você perceber que radiação está envolvendo todo esses comprimentos, essas frequências das ondas eletromagnéticas. O que é muito importante para nós seria o comprimento e a frequência correspondente ao espectro visível, né, que determina as cores da luz. Claro que todas elas em conjunto formam aí a luz branca, aquele exemplo clássico da dispersão cromática, né, que Newton fez aí utilizando o prisma, tudo mais. Então, ó, perceba que cada comprimento corresponde a uma cor. Não só o comprimento, mas a frequência. É importante até a gente falar disso, porque essa frequência que não é alterada quando muda de meio. Então, ó, na faixa dos 700 nanômetros, você tem a luz vermelha, 600 a luz laranja, 580 amarela e assim sucessivamente. E aí é a única parte da radiação eletromagnética que a gente consegue enxergar. Se vocês recordarem, talvez, de filmes aí, né? Sabe aqueles filmes, talvez, de ficção científica, não só ficção científica, ah, que você consegue enxergar, por exemplo, corpos através de paredes, né? Que eles trabalham com aquela coisa do espectro. Você vê um corpo por causa da emissão de calor, por causa da temperatura do corpo, né? Exatamente, é um aparelho que ele é capaz de detectar ali radiações, por exemplo, na faixa do infravermelho, ou talvez você tenha algum aparelho que trabalhe aí na faixa do ultravioleta. Nosso organismo, nosso olho aí, não é adequado a isso. Ele consegue só ter uma captação, uma excitação das células que tem no fundo do olho, ali na retina, somente na faixa entre o infravermelho e o ultravioleta. Mas nós temos aparelhos aí que conseguem detectar ah, essa outra faixa de radiação. Tranquilo? Ótimo. Então, vamos só dar uma olhadinha nesses dois exercícios simples aí. Olha aqui, ó, exercícios teóricos. Esse daqui ele fala o seguinte, ó, em altos fornos siderúrgicos, as temperaturas acima de 600 graus Celsius são mensurados por meio de pirômetros ópticos. Esses dispositivos apresentam a vantagem de medir a temperatura de objeto aquecido sem necessidade de contato. Dentro de um pirômetro óptico, um filamento metálico é aquecido pela passagem de corrente elétrica, até que sua cor seja a mesma que o objeto em observação. Nessa condição, a temperatura conhecida do filamento é idêntica ao do objeto aquecido em observação. A propriedade eletromagnética avaliada nesse processo é... O que ele está falando, pessoal? Ele faz um aparelho que ele compara, por meio da cor, digamos assim, né? É, o objeto que ele está analisando e esse filamento aí, tá? Por quê? Quando você aquece, não sei se você já ouviu esse termo, né? Quando você aquece, por exemplo, um metal, é possível que ele se torne incandescente. O que é incandescente? É que ele consegue ser visível sem a luz. Por exemplo, você colocar ele dentro de um ambiente escuro, né, você consegue enxergar esse material incandescente. Por quê? Ele está numa temperatura tão alta que a frequência de agitação das suas partículas ali está emitindo ondas eletromagnéticas que já estão na faixa do visível. Olha que legal isso, pessoal. Você parar para pensar, poxa, o que faz um ferro, né? Se eu esquentar ele aí num fogão aí, numa chama, ele se tornar visível sem ausência de luz, ele se tornar visível num ambiente totalmente escuro. É por causa exatamente da agitação das partículas e da emissão dessas ondas eletromagnéticas. Ou seja, ele chegou numa frequência que corresponde
ao espectro visível, tá? Ao 2 aqui, ó. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Aí a radiação captada por esse sensor encontra-se na frequência. Então ele está falando de uma frequência aqui de radiação eletromagnética, tá? Que não é visível ao olho nu. Onde que vai estar trabalhando essa frequência? No infravermelho, tá, pessoal? Não é no ultravioleta. É essa frequência aí que o sensor consegue captar e que a gente não consegue enxergar, que é a mesma faixa aí de frequência, por exemplo, do controle remoto, tá? Como eu falei para vocês, todo o corpo aí emite radiação, só que a única que a gente consegue enxergar é a da luz visível. Tranquilo? Então, pá,